Galera, os comerciais do QG são muito maneiros, né? Eu tava assistindo aqui no intervalo. Pô, mó barato, cara. Eu adoro os comerciais do QG. A galera é muito, muito profissa. Parabéns aí, o pessoal da produção. E eu vi, né, a aluna em Recife. Ela foi, né? Ela foi, né? Eu não, né? Mas enfim, vamos aqui. Muito bom mesmo. Parabéns, galera. A produção de vocês é sensacional, tá? Eu sou muito fã do QG. A questão é o seguinte, chegaram perguntas aqui maravilhosas sobre vários assuntos, né? Eu só tinha lido, por enquanto, a pergunta da Lavínia. Foram várias perguntas, então realmente não sei se vou conseguir ler todas, mas eu vou ler aqui algumas que já tinham chegado até antes. Por exemplo, o Jossen Congeta, nome, pô, bocado, né? Jossen Congeta, deve ser isso, né? Se eu tiver errado, por favor, não me corrija. Aqui é o seguinte, embora seria confirmado alguns benefícios clínicos da maconha no tratamento de algumas doenças, a droga tem perigosos efeitos colaterais em longo prazo, tais como infertilidade, verdade, esquizofrenia e outras psicoses, além da desagregação social. Verdade mesmo. Foi até uma matéria da Veja que teve esse ano, falando dos efeitos nocivos ao meio ambiente, ao organismo, né, e ao comportamento social das pessoas. Você tem toda a razão, Jossen, sobre isso. Se já somos o maior mercado consumidor de crack do mundo, e somos mesmo, é o mercado que mais consome crack, acabou de ser um relatório confirmando isso. O segundo de cocaína, é verdade, temos perto de 10 milhões de jovens que nem trabalham nem estudam, é verdade, geração nem, um consumo frenético de Rivotril, é verdade, Rivotril remédio tarja preta, o pessoal toma mesmo, 50 mil estupros, 50 mil homicídios por ano, estamos na lanterna do ranking de educação no PISA. Seria o mais correto agora ser o maior mercado da maconha? A ilustrar nossa galeria de medalhas de papelão queimado? Aí, assim, eu concordei com os teus dados todos, assim, mas eu acho que também o que acontece em relação à violência, né, motivada pelo tráfico, talvez seja pior do que os resultados em relação à legalização da maconha especificamente. Até porque, apesar de ter algum tipo de estudo mostrando que a maconha pode ser a porta de entrada para outras drogas, isso não é tão fechado assim, né? Nos debates acalorados, há quem diga que isso não funciona dessa maneira. Então, assim, associar a maconha a estupros, homicídios, eu não iria tão além, até porque não é da personalidade do maconheiro ser violento, né? A pessoa, quando fuma maconha, ela fica com fome, ela sai desenfreadamente para o Burger King, né? Fica enlouquecida e fica realmente mais gordinha. Agora, não mata ninguém, né? Você nunca viu, fumou maconha e matou a família. Outras drogas sim, né? A própria bebida, né? Você vê que tem vários casos de violência familiar e tal. Não estou aqui defendendo a fumar maconha, pelo amor de Deus, vocês são jovens, vocês são adolescentes, não é fumar maconha nenhuma. Mas realmente associar também a esses dados tão violentos eu não concordaria não. Mas você tem toda a razão em tudo que você falou. É o maior consumidor de crack, é o segundo de cocaína, mas eu acho que o problema da violência do tráfico é até às vezes mais grave do que a pessoa que é dependente de determinadas drogas, né? É tratar com saúde. Mas a tua pergunta foi muito boa, Johnson. Eu realmente parabenizo você pela sua questão aí. O Thiago Divino. O que dizer de Thiago Divino? O nosso participante mais ilustre, um abraço para o Thiago. Ele manda a seguinte questão. Deixa aquele abraço para mim, muito obrigado para a equipe do QG, pelas aulas, que ele gostou bastante, obrigado. Pena que chegou o fim, podia continuar. Também acho. Tô com muita pena de estar acabando essas aulas, até porque eu ganho por hora. Entendeu? Vou deixar de ganhar, porra. Então, realmente, é uma pena. Mas, enfim, também pela convivência com pessoas maravilhosas como você, Thiago, que eu te admiro muito à distância. Queria muito, inclusive, saber quem você é. Você é uma pessoa muito inteligente. E ele manda a segunda pergunta. Quem você é? Viu? Eu botei um R no final. Quem você é? Né? Olha só. Vários governos vêm implementando políticas alternativas em relação às drogas, Portugal, Holanda, entre outros, em detrimento da guerra a elas, como preconiza o governo americano, por parte dele. O maior expoente dessas políticas está sendo o Uruguai, de José Pepe Mujica, que é o presidente lá, pobretão, que descriminalizou e regulamentou o uso da maconha. Esse contexto de mudança poderia ser associado tanto ao fracasso da guerra às drogas, como também reflexo da perda de hegemonia geopolítica estadunidense. E vindo para o Brasil, e usando o Rio de Janeiro como exemplo, as UPPs em áreas controladas pelo poder paralelo somente
com o uso da força para recuperar essas comunidades, modelo dos Estados Unidos, não seria um tiro no pé, visto que está indo na contramão do que acontece no mundo? Pois é, a questão de você legalizar as drogas seria justamente reduzir, né? Você está concordando comigo, né? Que é justamente reduzir o poder desse tráfico, porque a UPP, como você colocou, que acontece aqui no Rio de Janeiro, nada mais é do que a ocupação militar da área que é controlada pelo crime, né? Pelos traficantes, e muito bem armados, e financiados pelo dependente da droga, né? Pelo cara que cheira cocaína, pelo cara que fuma maconha, que toma êxtase, que toma não sei o quê. Então, eu não tenho dúvida que a política de legalização ou de descriminalização e um processo de legalização vai ao encontro de você reduzir esse poder do tráfico e tudo mal, e da própria utilidade da UPP, que é o confronto militar, porque é a única maneira de encarar mesmo, e que é uma política que tem a ver com os Estados Unidos mesmo. É isso mesmo. Tiago sempre participando com participações brilhantes. Pergunta: ô Tiago, tu é um professor disfarçado, não é possível. O Marcos Valdez, que ganhou semana passada a bolsa, Marcos e a Lavínia, né? Parabéns pela bolsa da semana passada, vocês dois ganharam. Essa semana vai ser uma bolsa só, mas o Marcos diz o seguinte: professor, agora sobre a China, né? Podemos considerar que a China foi um dos que impulsionou o movimento, ou motivou, melhor dizendo, o crescimento econômico dos tigres asiáticos, já que ao abrir a sua economia teve um avanço muito grande no seu PIB e pôde ter servido como espelho para esses países? Em que o seu conflito cultural e social com o Japão afeta as relações econômicas entre eles e o nível mundial? O que é mais difícil compreender, o mandarim ou perder pro Botafogo? Abraço, ótima aula, obrigado. Ô Marco, vai zoar, daí ó, puta que... O Flamengo perdeu o Botafogo, vou começar a explicação mais importante. O Flamengo perdeu o Botafogo porque eu tô com o time em reserva que está se preparando para a semifinal da Copa do Brasil. Ok? Então isso está respondido, deixar bem claro. O resto eu nem lembrei da pergunta. Não vou responder a tua pergunta, não. Entendeu? Palhaço. Não, a pergunta foi legal. É lógico que a China foi espelho para esses países, mas não tanto, porque a dinâmica dos tigres asiáticos, ela foi até, eu diria que um pouco antes da própria China, né? Mas uma coisa, evidentemente, que vai inspirar a outra. Hoje, existem os novos tigres asiáticos. E o grande exemplo disso é a própria Hong Kong, que pertencia à Inglaterra e foi passada para a China em 97. Ou, por exemplo, o Vietnã, que é um regime que mantém a política fechada, autoritária do Partido Comunista e vem se abrindo na economia. São os novos tigres asiáticos, né? E o conflito com o Japão é com as ilhas, né? O histórico, e agora com a questão das ilhas também. Agora o Botafogo você me deixou atravessado. Tá ok, Marcos? Aqui o Felipe Maia. Abraço, Felipe Maia. Felipe Maia assistindo a aula aí. Ele é de São Gonçalo, né? A galera de São Gonçalo, caravana de São Gonçalo, que é o seguinte: professor, não entendi uma parte. No slide está grandes desafios do gigante chinês, um dos é desacelerar o crescimento. É porque é o seguinte: um crescimento muito grande, sem sustentação, pode gerar um processo que sabota qualquer país, que é a inflação. Né? Ou seja, o país que cresce de forma atabalhoada pode ter na frente um problema gravíssimo do aumento dos preços, da inflação, e isso pode desmoronar um crescimento que, inclusive, soa artificial. Então é melhor crescer com os pilares da economia bem consolidados, bem sólidos, para evitar danos como o processo inflacionário, do que crescer de forma atabalhoada. E pode ser também uma bolha. Se nem o Brasil. O Brasil, em 2010, cresceu 7,5%. Isso não sustentou. Né? Você vê o crescimento brasileiro nos últimos tempos, é crescimento de 1%, agora 0,3%. Entendeu? Voo de galinha. Voo de galinha. Sabe como é que é voo de galinha? Em vez do Brasil ter um voo de águia, o Brasil tem um voo de galinha. Cresce um pouco, aí parece que vai e não vai. Então, existem essas duas questões. Você crescer sempre e crescer com rigor econômico que evite um processo como o processo de inflação. Perfeito? Um abraço para São Gonçalo, do meu querido Felipe Maia. O Patrick Silveira, para usar aqui, né, dizendo o seguinte: como a China pode fazer parte dos BRICS se é a segunda economia do mundo? Bolei. Ele é do Rio. Não fica bolado não, Patrick. É que é o seguinte: os BRICS são os emergentes, porra.
né? A China é um país emergente. É porque ela cresceu rápido. Mas a China tem vários problemas sociais, né? De desigualdade, de pobreza. A China você não pode considerar um país de primeiro mundo, um país que já se tornou desenvolvido. Ela está se desenvolvendo, é que ela está crescendo muito rápido. Ter um PIB grande não quer dizer que tenha, por exemplo, um bom IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Não quer dizer isso. Você vê que o Brasil hoje é a 7ª economia do mundo, mas, porra, DH é 79º. É 79. Então, uma coisa não quer dizer... A China tem um IDH pior que o nosso, Patrick. Pior do que o nosso. Então, a questão de você fazer parte dos emergentes é no sentido desse, de você ser um país ainda resolvendo problemas graves da sua sociedade, mesmo com um PIB muito grande. A Índia é um país também que hoje é o 3º do mundo, segundo o Banco Mundial, na nova metodologia, em termos de PIB. A Rússia, gigantesco. Mas são países que têm problemas sociais gravíssimos. E aí eles se parecem nos BRICS, né, nesse aspecto. Agora, é óbvio, se você fizer um raio-x dos BRICS, a China tem um nível muito maior do que os outros todos. Lembrando que os BRICS é Brasil, Rússia, ainda China e entrou depois a África do Sul, né? Um abraço aí pra galera do Rio, que é aqui mesmo, né? Então um abraço pra gente. Se abraça aí, vamos se abraçar aqui, Marco. Um abraço pra gente. A outra, a Lavínia, eu já li da Lavínia, né? Eu já tinha lido da Lavínia. Uruguai, com essa nova política, não pode diminuir o tráfico? Essa é outra pergunta. O Brasil já descriminalizou o porte com usuários, mas não limitou a quantidade. Não. Olha só, Lavínia. É crime fumar maconha. A quantidade que for. Você vai pra delegacia, né? Você vai assinar lá como... Você não, que você não tá fumando maconha, eu espero, né? O usuário fuma maconha, é preso, vai pra delegacia, assina lá como usuário, né? E aí vai para um juiz. Ele não fica preso, né? Mas ele vai para um juiz. E o juiz pode encasquetar que você tem que pagar uma pena qualquer. Então, é crime. Não é que descriminalizou no Brasil, não. É crime fumar. É porque existe hoje uma postura mais, digamos assim, amena com relação ao uso da maconha. Então, muitas vezes o policial não te leva. Mas é tudo subjetivo. A quantidade da droga que você tem, eu tenho um cigarro de maconha. Um cara pode cismar contigo, um juiz, um policial, entendeu? Então ainda é crime. Tá? A televisão engorda, né? Porque eu tô tão magro, tá parecendo que eu tenho barriga. Tô vendo aqui no monitor. Tem como desligar esse monitor, não? Insuportável. Porra. Aqui quem mais? O Patrick de novo, né? Outra participação do Patrick. No Brasil, a questão da legalização é muito polêmica, de fato. Qual a postura do governo perante isso? O país, você tem razão, o Patrick. O Brasil é muito moralista, né? Essa discussão acaba envolvendo questões religiosas, questões morais, e eu acho que isso não avança muito. Eu acho que antes de legalizar a maconha, eu acho interessante legalizar o remédio que tem a ver com a maconha, né? O canabidiol. Esse ano morreu um bebê de 1 ano de idade porque a Anvisa não permitiu a importação do remédio à base de canabidiol. Isso é ignorância, né? Porque ninguém vai tomar remédio e vai ficar doidão. Isso é para efeito de combater doenças. Então, eu acho que mais importante, mais urgente do que a própria legalização da maconha é a legalização dos remédios derivados da maconha. Perfeito? E do próprio uso industrial da cannabis, do cânhamo. Porra, não tem nenhum motivo de você proibir um tênis de maconha, porra. Ninguém vai fumar um tênis, porra. Não é verdade? Então, se bem que tem maluco pra tudo, né? Tem maluco pra tudo, mas não vai dar onda. Um outro que faz pergunta aqui, quem é? É o Marcos, de novo, Marcos Valdez. Os argumentos usados para liberar as drogas seria cortar um ciclo entre o usuário e o traficante. Mas a maconha é porta de entrada para muitas outras drogas. Por exemplo, ser torcedor do Vasco, né? Assim, começa uma coisa que eu estou torcendo o Vasco, né? Que são mais nocivas e viciantes que a maconha. Querer liberar essa droga não seria tapar o sol com a peneira, tampar o sol e dar uma resposta temporária para você? Cara, o Marcos, olha só, não quero fazer nenhum tipo de apologia. Isso não é, assim, uma questão fechada, né? Tem uma galera que diz que fuma maconha e vai para outra droga, mas outras não. E realmente, né, assim, sem querer abrir muito jogo, mas eu conheço pessoas que fumam maconha e só fumam maconha mesmo, né? Assim, pessoas que eu não gosto, pessoas que eu não tenho convívio, né? Mas eu conheço, né? A pessoa fuma só maconha mesmo. Então, eu acho que isso não é uma questão muito fechada, não. Evidentemente que
Outros são mais vulneráveis às drogas, a querer ter um nível de, né, de tá doido e tal. Aí começa a maconha, daqui a pouco tá cheirando cocaína, tá usando outras drogas mais pesadas, tomando um êxtase e tal, um doce, né? Como é que é aquilo? É doce, né? LSD. Então essas drogas todas. Chá de fita, né? Já viu isso? Chá de fita. O cara inventou de fumar, botar uma fita VHS. Eu não vou ensinar isso não, que tem muito adolescente doido aí, não vou ensinar isso. E a outra pergunta é, pra terminar, um abraço pro Marcos Valdez. Sinara Silva, pena que vocês não dizem de onde vocês são, pô. Eu queria saber de onde vocês são. Mandar um abraço pra cidade de vocês. A Sinara diz o seguinte: quais as mudanças positivas e negativas que ocorreriam se o Brasil legalizar a maconha? Eu acho que positiva seria reduzir o poder do tráfico, né? E se bem que é uma questão relativa a isso, porque se proibir a maconha, continua tendo outras drogas, né? A ideia seria legalizar todas, né? E aí é uma discussão ainda mais avançada. Mas a ideia, a priori, é reduzir o poder do tráfico, do crime, reduzir a violência em torno disso. Seria o aspecto positivo. E negativo é que, justamente num país em que a educação é muito falha e as pessoas não têm ainda muita consciência dos atos que cometem, de aumentar o consumo e você ter uma juventude, por exemplo, que se atrase, né, no estudo, no trabalho, porque é evidente que a maconha não deixa ninguém inteligente, não deixa ninguém, né, assim, apto para as coisas e tal. Você vai ter um certo retardo, que, enfim, esse é o efeito da droga. Você fica um pouco assim entorpecido, e uma população mais gorda, uma população que vai frequentar o McDonald's, né, que é a larica. Então acho que é mais por isso aí mesmo. Galera, eu adorei as perguntas dessa semana e a bolsa vai para o Josen, não sei falar seu nome, desculpa. Josen Congeta. Eu adorei sua pergunta, sua colocação, apesar de não concordar com a questão dos estupros e tal, mas foi bem construída a sua pergunta. A bolsa vai para você, meu amigo Josen Congeta, ou Congeta, tá legal? Me corrija aí, manda como é que é a sua pronúncia, escreve a fonética do seu nome. E obrigado pela participação. Acabou o tempo, né? Acabou o tempo da aula. Como é que eu vou falar de outro assunto? Vou mostrar aqui a Argentina rapidinho nesses 3 minutos que faltam. Corta pra Argentina poder passar o computador disfarçadamente pro Marcos. Pra ninguém ver que tô passando o computador. Tá aqui, ó. O computador tá aqui. Olha só, galera. Sobre a Argentina... Porra, acabou o tempo, né? A Argentina, que é governada pelo casal Kirchner, né? Primeiro foi ele, Néstor Kirchner. Ele foi presidente da Argentina de 2003 até 2007. E a Cristina, que entrou depois, 2007 a 2011, e foi reeleita em 2011 e vai até o ano que vem, né, quando ela deixa o poder. É o chamado kirchnerismo, né? O casal governa a Argentina há algum tempo. A Argentina viveu uma crise econômica das piores entre 1999 e 2000, com panelaço, com confisco das contas correntes, né? O povo saiu às ruas quebrando tudo. E foi um momento muito complicado na Argentina, mas quem recuperou a economia foi, de fato, o Kirchner, que morre em 2010, né, do coração, mas ele virou um ícone. Tanto é que ele conseguiu colocar a mulher no poder. Eu diria que as duas principais questões do governo dele, uma foi a recuperação econômica, né, a recuperação econômica do país, que foi importante, a Argentina estava no fundo do poço. E a outra, tá aí o Kirchner, inclusive ele era vesgo, né? Tá vendo? Aí o Mujica do Uruguai, vocês viram isso? Mujica sobre Cristina. Essa velha é pior que o Caolho. Esse cara do Uruguai é muito engraçado, né? Ele não sabia que tava gravado, tava sendo. O som dele tava saindo, vazando. Ele mandou essa. E a outra questão foi dos militares, né? É bom lembrar que a Argentina enfrentou uma das ditaduras mais selvagens, né, do continente, que foi entre 1976 e 83. E os caras que na época da ditadura eram os dirigentes foram presos, né? No governo atual, no governo do Néstor Kirchner e da Cristina, como principalmente o comandante da ditadura argentina, o Jorge Rafael Videla, que é esse aqui, que inclusive foi preso e acabou preso, né? Ele morreu na prisão. Aos 87 anos de idade, ele morreu sentado num vaso sanitário. Inclusive foi o detalhe contado pelos carcereiros, né? Detalhe bem interessante. E a ditadura argentina foi brutal, né? Fala-se em 30 mil desaparecidos e mortos, uma coisa assim dantesca. Uns 7 anos de ditadura. E a Argentina hoje enfrenta alguns desafios,
como, por exemplo, a disputa das Ilhas Malvinas, chamadas de Falkland, que pertence à Inglaterra, e a Argentina reivindica as ilhas. Né? Uma questão atual da Argentina é reivindicar as ilhas. Além de um governo nacionalista, que toma para o Estado, por exemplo, uma empresa que estava privatizada, a YPF, né? Eles escrevem YPF, mas é a YPF, que voltou para o comando do Estado, como a Charge brinca. Né? E hoje a grande questão da Argentina, deixa eu pular aqui, é a questão dos fundos abutres. É o fato da Argentina estar em moratória. Peraí, moratória, que é o calote da dívida externa. Essa é uma questão interessante. O governo da Argentina hoje está quebrado e devendo aos credores internacionais. E é um tema que pode ser lembrado numa prova, a situação atual da Argentina na briga com os chamados fundos abutres. Tá legal? Galera, foi muito bom enquanto durou. Esse ano de 2014 foi um ano muito legal. Eu adorei estrear aqui no QG do Enem. Eu espero que ano que vem, 2015, eu esteja de volta. E quem já passou pro vestibular e tenho certeza que a galera toda vai encontrar o seu caminho, não me abandone. Não abandone, assistam nossas aulas, porque serve para você ficar mais intelectual, mais culto, entendeu? E enfim, pegar mulheres. Pegar mulheres, caso de mulher, pegar homens, tá legal? Então um abraço para todos, um beijo e até o ano que vem. Tchau, tchau.